Bom, meus irmãos, muito boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês nesse nosso projeto que fala sobre o rito brasileiro. E, além de agradecer, cumprimentar, né? Inicialmente, cumprimentar nosso soberano grande primário Ney Inocêncio por ter apoiado essa iniciativa e cumprimentando o nosso soberano grande primário Ney Inocêncio, cumprimento todas as autoridades do rito brasileiro aqui presentes. Cumprimento também o nosso soberano grão-mestre geral, nosso irmão Múcio Bonifácio, que está prestigiando a nossa live. É prazeroso para nós do rito brasileiro ter uma autoridade aqui presente. E tendo tantos grãos-mestres presentes, a gente vai cumprimentar a todos eles na pessoa do nosso eminente irmão Otacílio de Almeida, que é um dos palestrantes da noite de hoje. Cumprimento também nosso sereníssimo irmão Juliano, que também apoiou de forma grandiosa esse nosso projeto. Para não nos alongar mais, nós vamos dar início. Antes, porém, agradecendo a proteção do Supremo Arquiteto do Universo que nos proporcionou estar aqui hoje e pedir que aqueles irmãos que puderem, né, desligar os seus microfones para não dar interferência, eu vou fazer a rápida leitura aqui do currículo dos nossos palestrantes que vão falar na noite de hoje, rapidamente, né? Nosso irmão José Antônio de Freitas, que foi iniciado em 9 de março de 1985 pelo GOB, instalado em 9 de junho de 2018. Membro de 6 lojas simbólicas no sul de Minas, 2 do rito brasileiro, uma do rito escocês e aceito, uma do rito escocês retificado e uma do rito de York. Foi venerável mestre da loja Cavaleiro de Vila Rica, número 3.947, em Varginha, Minas Gerais. Grau 33 nos ritos brasileiro, adoniramita e escocês rito antigo e aceito. Armado cavalheiro no rito escocês retificado. Cavalheiro benfeitor da cidade santo, grande priorado retificado do Brasil. As ordens de aperfeiçoamento maçônico do GOB é Cavaleiro de Malta, do Belo Horizonte, Cavaleiro do Templo, Templário. Os altos cargos que exerceu é de delegado litúrgico do Supremo Conclave do Brasil no Rio de Janeiro, no sul de Minas, e presidente do Ilustre Conselho Filosófico Kadosh do Rito Escocês Antigo e Aceito em Varginha. Possui as condecorações Estrela da Distinção Maçônica, Mérito Maçônico do Supremo Conclave do Brasil e Mérito Montezuma, também do Supremo Conclave do Brasil. Recentemente exerceu os cargos de vice-presidente, primeiro vigilante da Soberana Assembleia Federal Legislativa do GOB, do Distrito Federal, deputado da poderosa Assembleia Estadual Legislativa, do GOB de Minas Gerais, coordenador da bancada mineira de deputados federais, por Brasília, Distrito Federal, presidente da Grande Oficina Integrada de Graus Superiores do Sul de Minas Gerais e primeiro principal do Sagrado Arco Real do GOB, capítulo do Sul de Minas. O nosso próximo palestrante vai ser o nosso irmão Joselito. Nosso irmão Joselito Ferreira Soares é natural de Vitória da Conquista, ele nasceu em 4 de janeiro de 1962. Nosso irmão, ele é da formação superior, é licenciado em Ciências Naturais, Matemática, História, é bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduado em Direito, Administração e Turismo, funcionário público estadual
e agente de tributos da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, e professor de História do Ensino Médio na rede pública estadual. Ingressou na maçonaria em 2001, sendo iniciado no dia 24 de março. Elevado a companheiro no dia 13 de setembro de 2002, exaltado em 5 de abril de 2003. Instalado no dia 16 de junho de 2007, tendo sido reeleito venerável mestre da loja Luz e Sabedoria para a administração 2009 e 2011. É membro fundador da loja maçônica Filadélfia, onde foi venerável reinstalador em 2011. Foi eleito deputado estadual pela loja Filadélfia e atualmente é representante da loja Pensadores Livres, na Paiol da Bahia. Grande visionário, foi responsável pela reimplantar outros corpos do rito brasileiro na região sudeste e soerguimento da loja maçônica Filadélfia, em Vitória da Conquista. Fundou o capítulo Guardiões do Cruzeiro do Sul, da Ordem de Molay, e em 2014, por sua liderança frente aos irmãos praticantes do rito brasileiro, foi escolhido pelo soberano primaz, irmão Ney Inocêncio, para exercer o cargo de delegado litúrgico do rito brasileiro na região sudeste da Bahia. Após a assunção ao cargo de delegado, foi responsável pela fundação dos capítulos filosóficos nas cidades de Jequié, Maracás, Brumado e Riacho de Santana. É membro fundador de diversas lojas maçônicas e idealizador e presidente do Complexo Maçônico de Vitória da Conquista. É detentor de várias comendas maçônicas, dentre elas Benemérito e Grande Benemérito do GOB Bahia. 100 anos de rito brasileiro e 50 anos de rito brasileiro. 50 anos é da instalação do Supremo Conclave. Vamos passar agora à leitura do currículo do nosso outro palestrante, o irmão Otacílio. Otacílio Batista de Almeida Filho, é natural de Campinas, Paraíba, nascido em 29 de novembro de 1962. Na formação acadêmica profunda, tem mestrado em matemática, pós-graduação, licenciatura plena em matemática, graduação, engenharia elétrica, graduação. Na experiência profissional, dentre outras, tem a de professor titular da Universidade Estadual da Paraíba, professor da rede pública e privada de ensino fundamental e médio em Campina Grande, membro fundador e primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, seccional da Paraíba, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Estadual da Paraíba, membro dos colegiados superiores da Universidade Estadual da Paraíba, coordenador de curso de pós-graduação em ensino de matemática na Universidade Estadual da Paraíba, coordenador de curso de graduação na mesma universidade, presidente do colegiado dos cursos de graduação e pós-graduação em matemática, também da Universidade Estadual da Bahia, relator de processo de grade curricular do curso de licenciatura plena em matemática dessa universidade. Possui trabalhos publicados, como a tese de mestrado, defendida junto ao Departamento de Matemática da Universidade Federal da Paraíba, Campus 1, intitulada Códigos de Grupos para o Canal Gaussiano, publicado em outubro de 1997. O currículo maçônico, uma sinopse. Entrou para a maçonaria em 5 de dezembro de 1982, venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica O Brilho da Justiça, nos andados de 1998 a 2001 e 2007 a 2010. Mestre maçom dos graus simbólicos, deputado estadual maçônico, presidente do Centro de Estudos Maçônicos, Sublime Cavalheiro Rosa Cruz, servidor da Ordem da Pátria e da Humanidade, grau 33 para o rito brasileiro de maçons antigos, livres e aceitos, presidente de altos corpos filosóficos,
delegado litúrgico do Rito Brasileiro para a Bahia, delegado litúrgico do Rito Brasileiro para Pernambuco, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil na Paraíba 2019-2023. Esses são os nossos palestrantes, que pela ordem que foi veiculada, falará primeiro o nosso eminente irmão Joselito. Diga a palavra, meu irmão. Perdão, desculpe pela pressa. Antes, meu irmão Joselito, a gente tem que pedir ao nosso soberano grande primaz para que possa fazer uso da palavra. Tá, meu irmão? Desculpe a pressa aí. Meu irmão Ney, tem que dar a palavra. Meus irmãos, primeiramente eu quero saudar o nosso irmão e amigo, soberano grão-mestre geral da Ordem, irmão Múcio Bonifácio. Saudar os demais irmãos e agradecer ao nosso irmão João Dias pelo trabalho que ele vem realizando na difusão e interiorização do rito brasileiro. Estou gostando muito do seu trabalho, viu, meu João Dias? Estou gratificado em participar das lives já pela terceira vez. Espero participar da quarta reunião também. Um abraço a todos e uma boa reunião para todos nós. Obrigado, meu soberano grande primaz. Meu soberano irmão Múcio Bonifácio, vou deixar suas palavras para o final, em razão do adiantar da hora, mas eu gostaríamos de ouvi-lo também falar, tá bom, meu soberano irmão? Boa noite, meus irmãos. Quero agradecer a presença e a participação do nosso soberano irmão Múcio Bonifácio. Quero mandar um abraço ao meu amigo, o soberano Ney Inocêncio, primaz do Brasil, que foi responsável por todas as minhas elevações nos graus superiores do rito brasileiro. É um prazer revê-lo. Mandar um abraço ao nosso irmão Juliano. Parabenizar ao nosso mestre de cerimônia, João Dias, pelo excelente trabalho que tem feito apresentando o rito brasileiro ao Brasil. E em nome do nosso soberano Múcio Bonifácio, eu abraço e agradeço a todos os irmãos presentes nessa nossa live. O nosso bate-papo hoje é sobre a interiorização do rito brasileiro, o desenvolvimento do rito brasileiro nos nossos estados e nas nossas regiões. A conversa não vai ser uma conversa doutrinária, mas uma conversa de informação. Nós vamos passar o que alguns irmãos têm feito nas nossas regiões e o que está sendo feito pelo rito brasileiro, tanto nos graus simbólicos quanto nos graus filosóficos. Mas antes, eu quero externar a minha tristeza pelo passamento para o Oriente Eterno do nosso ex-grão-mestre do estado da Bahia e um grande incentivador do rito, amigo de Ney conhece muito bem, que é o nosso irmão João Café Neto, que hoje passou para o Oriente Eterno, e uma tristeza de saber que um irmão que ajudou tanto o rito aqui no nosso estado, hoje está trabalhando no Oriente Eterno. Para começar, eu queria falar sobre as lojas simbólicas. O nosso estado é o único estado da federação onde o número de loja do rito brasileiro é maior que as dos outros ritos, especificamente o rito escocês, que é um rito que tem grande penetração em outros estados. Então, o estado da Bahia é o único estado onde há um número maior de lojas do rito brasileiro que
dos demais ritos, escocês, moderno, adorinamita, etc. Então, nós temos hoje no estado da Bahia 48 lojas do rito brasileiros. 48 lojas dos ritos brasileiros. Na década de 60, na década de 60, foi fundada 7 lojas. E algumas delas fazem parte das lojas fundadoras do rito brasileiro no Brasil. Na década de 70, foi criadas 10 lojas. Na década de 80, 7 lojas. Na década de 90, 9 lojas. Nos anos 2000, 6 lojas. 2010, para cá, 10 lojas. Um total de 48 lojas existentes hoje no estado da Bahia. O estado da Bahia tem 11 delegacias. 3 estão vagas e 8 estão funcionando a todo vapor. E eu queria fazer uma observação que no nosso estado nós temos algumas delegacias dinâmicas, como no extremo sul. Eunápolis, Itamaraju e Teixeira de Freitas têm um trabalho muito bom naquela região e tem desenvolvido um trabalho muito bom nos Altos Corpos. No sul, Itabunas, Ilhéus e no Recôncavo, Feira de Santana. Então, essas delegacias são delegacias que têm tido um destaque no nosso estado e têm feito um trabalho muito grande nos graus superiores. Mas eu vou me adentrar mais à minha delegacia, que é a 8ª delegacia, que é de Vitória da Conquista, e que a gente tem um trabalho mais específico, tanto nas lojas simbólicas, quanto nos graus filosóficos. Em Vitória da Conquista, nós temos 2 lojas do rito brasileiro. Em uma delas, a loja maçônica Luz e Sabedoria, eu fui venerável por 2 vezes. E na segunda, eu fui o venerável instalador dela. Essas 2 lojas foram a responsável em desenvolver os graus filosóficos nas nossas regiões, com a criação e a reinstalação de alguns capítulos que estavam desativados e a criação de novos capítulos. A 8ª delegacia trabalha com as cidades de Jiquié, que Ney nos ajudou a reimplantar o capítulo lá, teve um trabalho efetivo junto com a nossa delegacia e junto com os irmãos Vitória da Conquista, Jiquié hoje tem feito um bom trabalho naquela região. Maracás é um caso específico, que Maracás não existe loja do Grande Oriente do Brasil. A loja que existe lá é da Grande Loja. E nós conseguimos fundar um capítulo em Maracás do rito brasileiro em uma loja do rito escocês que pertence à Grande Loja. O irmão Ney esteve presente com a gente na construção desse capítulo, que tem tido alguns problemas, mas que nós estamos de volta trabalhando com esse capítulo lá, tentando, levá-lo para o caminho correto. Brumado, nós criamos um capítulo em Brumado que hoje ele atende também Guanambi. O capítulo de Guanambi, ele ficou desativado por conta de alguns problemas nas lojas simbólicas e nós estamos reativando através de Brumado. Então, nós estamos fazendo um trabalho em Brumado, fundando o capítulo em Brumado, para ajudar também na solidificação do capítulo de Guanambi. E Riacho Santana
foi uma reimplantação do capítulo em Rea Santana. O capítulo tem desenvolvido muito bem, é um dos melhores, hoje, é um dos melhores capítulos da nossa delegacia, tem feito um bom trabalho. Rea Santana, hoje, abrange Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa está fazendo os seus autos corpos em Rea Santana, e Rea Santana, além de lá, ele também faz o trabalho em Bom Jesus da Lapa. Então, Rea Santana e Bom Jesus da Lapa. A nossa delegacia é uma delegacia grande, de difícil trabalho, por conta da longevidade entre a delegacia e os seus capítulos. Nós temos capítulo a mais de 600 quilômetros de distância da sede. Então, é um trabalho complicado, por conta da distância que tem sido feita. E, para isso, nós temos tido alguns irmãos que têm feito um trabalho extraordinário junto com a delegacia, para que a gente possa dar atenção a todos os capítulos administrados pela nossa delegacia. E eu quero aqui destacar o irmão Nilo Lemos, que, além de fazer o trabalho de altexata do nosso capítulo em Vitória da Conquista, do capítulo Luz e Sabedoria, eles nos auxiliam nos demais capítulos, principalmente o de Riacho Santana e Bom Jesus da Lapa, que ele dá um suporte muito grande para esses dois capítulos e nos dá, e acaba sendo um braço direito de nossa delegacia. E o outro irmão é o nosso irmão Glauber Soares, que hoje é o presidente, o prior do nosso Conselho Kadosh, Guardiões do Sudoeste, e que tem dado um suporte, principalmente na parte de secretaria, o nosso secretário na nossa delegacia, e tem feito um trabalho extraordinário, não só na nossa delegacia, como no rito brasileiro. O irmão Glauber é um irmão estudioso do rito, um irmão pesquisador, tem diversos trabalhos já apresentados a nível nacional. Ele é editor de uma revista de nível nacional, a revista Guardiões do Civismo, que faz a apresentação dos trabalhos e as pesquisas que ele desenvolve sobre o rito brasileiro, e é um irmão que tem feito um grande trabalho na questão da pesquisa do rito brasileiro. Juntamente com o irmão Gouveia, do Distrito Federal, nosso delegado do Distrito Federal, eles estão elaborando um livro sobre estudos do rito brasileiro, para que seja lançado nos próximos dias. Então, é um irmão pesquisador, um irmão estudioso, que tem feito um bom trabalho pelo rito brasileiro, não só na nossa região, como uma pesquisa conjunta com outros irmãos no Brasil afora. Então, o rito brasileiro na nossa região, não só no simbólico, como no filosófico, tem desenvolvido alguns trabalhos para se fazer uma união entre as diversas lojas do rito brasileiro. Para isso, no ano de 2015, a partir da iniciativa de dois valiosos irmãos da cidade de Riachão de Jacuípe, foi feita o primeiro encontro do rito brasileiro da Bahia. O irmão Ney e outros irmãos do Supremo Conclave esteve presente neste primeiro encontro. E depois deste encontro, em Riacho Santana, nós estamos fazendo um encontro anualmente. Já foi feito um encontro em Vitória da Conquista, já foi feito um encontro em Jiquié, já foi feito um encontro em Juazeiro e já foi feito um encontro em Itabuna. O encontro de Itabuna foi de forma virtual, que foi no período da pandemia, onde não estava sendo permitido a reunião de nossos irmãos maçons. Então, nós fizemos esse último encontro, um encontro no ano 2000,
de forma virtual. Nesse encontro, a gente discute as questões regionais, são encontros estaduais, mas nesses encontros se discute as questões regionais. Os delegados presentes apresentam as suas regiões nesse encontro e se faz a transferências de conhecimento, né? Onde as diversas lojas do estado da Bahia passam as suas experiências e essas experiências são repassadas para as suas regiões. Esses encontros têm um caráter simbólico e filosófico, onde a gente faz as nossas discussões dos nossos trabalhos nas nossas lojas simbólicas e nós fazemos as nossas discussões dos nossos trabalhos dos nossos graus filosóficos. Então, o trabalho nosso de interiorização do rito brasileiro na nossa região e na Bahia está sendo feito não só através das lojas simbólicas, mas também das lojas filosóficas, mas principalmente nesses encontros que são feitos regionais, mas de caráter estadual, onde se transfere-se as experiências de suas regiões. Então, esse é o nosso exemplo que a gente trouxe para o dia de hoje. Quero agradecer ao irmão João Dias por não ter se convidado para a gente passar essa experiência de nossa região e de nosso estado para vocês, e que numa próxima oportunidade a gente possa fazer novos esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, meu poderoso irmão Joselito Soares, pela sua participação, né? Nós que agradecemos. Agora vai falar o nosso irmão José Antônio de Freitas, que é delegado litúrgico do Sul de Minas Gerais. Meu irmão, tens a palavra. Boa noite, meus irmãos. Na pessoa do soberano irmão Ney Inocêncio, grande primaz do Supremo Conclave do Brasil, do Rito Brasileiro, soberano irmão Múcio Bonifácio, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, eminente irmão Clécio Galvão, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades e irmãos nessa sala virtual. Eminente irmão João Dias, os nossos agradecimentos e parabéns por esse brilhante trabalho que coordena, juntamente com sua equipe. Hoje, a terceira etapa deste projeto maravilhoso, interiorização do rito brasileiro Sul de Minas, 2001 a 2021. Minas Gerais, temos 7 regiões. Estarei falando apenas por uma delas, a região do Sul de Minas, onde temos 7 lojas simbólicas. Falaremos sobre graus simbólicos e também sobre os graus superiores, ou altos graus, ou filosófico. Cada um entende de uma maneira. Varginha MG é a sede da 6ª Delegacia Litúrgica para o Sul de Minas. Para que os irmãos de outros estados conheçam um pouco de nossa cidade, é conhecida como a terra do café de qualidade, conhecida como Ouro Verde. Andando pela região do Sul de Minas, verificamos imagens como esta, uma região de muita riqueza, região do café. Temos um porto seco ao lado do aeroporto, onde toda a produção do Sul de Minas é faturado e, através de container, é exportado por navios para o mundo.
próximo desse Porto Seco, temos um aeroporto que está em adaptação sob todos os pontos de vista, técnico, etc., para que em breve a nossa produção possa ser exportado via aérea. Varginha é conhecida também como a cidade do ET. Imagens como essa encontramos em Varginha por todos os cantos, reservatórios em forma de naves, ETs até com máscara em Varginha já tem, ponto de ônibus caracterizado em forma de nave, e assim, meus irmãos, Varginha é conhecida no Brasil e no mundo como a terra ou a cidade do ET. Temos em construção, quase terminando, uma grande nave na parte alta da cidade, juntamente com um foguete, onde será o Museu do ET em Varginha. Por tudo que realizamos no sul de Minas, juntamente com as lojas, irmãos, corpos filosóficos, enfim, todos os irmãos, nós temos a gratidão a estes irmãos do GOB e GOB-MG no simbolismo. Soberano irmão Múcio Bonifácio, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, o seu companheiro, adjunto, sapientíssimo irmão Ademir Cândido, o nosso eminente irmão Clécio Galvão, grão-mestre do GOB-MG, juntamente com seu adjunto, Olímpio. O eminente irmão Pedro Juque, secretário-geral de Orientações Ritualística. Eminente irmão Júlio César da Costa, secretário-geral de Orientação Ritualística adjunto para o Rito Brasileiro. Poderoso irmão Mário Aparecido Mendes, secretário de Orientação Ritualística do GOB-MG. Poderoso irmão José Antônio Cândido, secretário de Articulação Maçônica e Ouvidoria. E o ilustre irmão Romeu de Carvalho Cima Neto, que é o nosso assessor especial do grão-mestre do GOB-MG, onde a maioria das lojas do Rito Brasileiro está sob a sua coordenação. Início do Rito Brasileiro no sul de Minas. Existe um ditado popular que fala que, na vida, nem tudo são flores. Isso faz parte de nossas caminhadas. A primeira loja fundada no sul de Minas, Guarani, no oriente de São Lourenço, em 2001, mas se tornou inativa em 2007. Mas os irmãos que fundaram esta loja fizeram um grande trabalho, deixaram uma grande e importante semente que com o tempo frutificou. Somos gratos a esses irmãos que plantaram essa primeira semente no passado. Anos depois, em 2010, uma tentativa de voltar a funcionar a loja. Alguns irmãos daquela primeira, juntamente com outros irmãos, fundaram a Jari Rocha, mas também se tornou inativa em 2014, mas deixaram também importantes trabalhos no sul de Minas. Ambas as lojas se tornaram inativas, mas ficou o trabalho, ficou a semente, e foi muito importante para nós do sul de Minas. Nossos agradecimentos pelo Rito Brasileiro no sul de Minas, nas pessoas desses irmãos que vou mencioná-los. Queremos agradecer a todos os irmãos que compõem suas equipes, porque o trabalho é feito por muitos, por muitas mãos, mas coordenado por um. Soberano irmão Ney Inocêncio, nosso líder maior.
já nos anos 90, eu, José Antônio, tive a oportunidade de conhecer esse valoroso irmão. Primeiramente, nas convenções que acontecem por todo o Brasil. Eu, mais um pequeno grupo de irmãos de Varginha e região do sul de Minas, já frequentávamos as convenções dos anos 90. Anos depois, comentando sobre o rito brasileiro em minha cidade, na região, irmão Orcídio Dalcin Cavalcante, já falecido, saudoso irmão, participou de uma loja em Mato Grosso do Sul, do rito brasileiro. Foi também um grande parceiro na caminhada do nosso rito no sul de Minas. Irmão João Salgado foi grão-mestre do GOB-MG, um grande parceiro, um grão-mestre que nos apoiou muito e deixou um legado importante no sul de Minas. Já falecido, saudoso irmão, deu todo o apoio para o rito brasileiro no sul de Minas. E o nosso eminente irmão Júlio, que eu fiquei conhecendo através do soberano irmão Ney, quando frequentava as convenções. Um dia encontrei com ele na Soberana Assembleia em Brasília, antes do rito brasileiro acontecer aqui. Ele falava comigo: procura o Julinho, fala com o Julinho. Júlio nos ajudou muito nesta caminhada inicial no sul de Minas. E não podemos deixar de registrar mais uma vez a importante contribuição da loja Guarani do Oriente de São Lourenço, desativada, mas deixou uma semente importante. Tanto é que, quando fomos implantar em Varginha uma loja, depois de conhecermos reuniões em vários lugares, frequentei muitas lojas do rito brasileiro no Rio de Janeiro. Hoje tenho familiares, passo férias, e lá no Lavradio, muitas reuniões frequentei a partir do ano 1990 para frente. Em Belo Horizonte, na loja do Júlio. Na Bahia, tive de feira na Bahia, frequentei loja do rito brasileiro. Mas a Guarani também nos ajudou nesta caminhada, depois de muitos anos de desativada. Gratidão a estas lojas e irmãos do rito brasileiro, sul de Minas, que estão ativas e funcionando maravilhosamente bem nos nossos dias. As nossas homenagens e gratidão a vocês, veneráveis, diretorias e irmãos dessas 7 lojas. Em Minas Gerais, temos 7 regiões. Eu estou respondendo nos graus filosóficos por uma delas. São 7 lojas. Em 2005, fundamos a Fraternidade União Oriente de Três Pontas. Foi a primeira loja do rito brasileiro implantada no sul de Minas, depois do adormecimento daquelas 2 que mencionei. Foi fundada em Varginha, fundada em Três Pontas, começou a funcionar em Varginha e depois transferiu-se para Três Pontas. A loja Fraternidade Vargiense, fundada em 2003, no rito escocês, mas em 2007, os irmãos encantados com o trabalho do rito brasileiro, da Fraternidade União, fizeram uma mudança para o rito brasileiro e continua até hoje. A loja Livres Pensadores de Alfenas, fundada em 1983, em 2009, também fez opção e passou a praticar o rito brasileiro. Em 2010, fundada a loja Antônio de Pádua Moretti, em Pouso Alegre. O nome anterior era a loja Fraternidade Acadêmica Sul Mineira, porém, depois do falecimento de Antônio de Pádua Moretti, um dos mais nobres e sábios maçons do sul de Minas, os irmãos, com muita justiça, resolveram alterar o nome da loja para Antônio de Pádua Moretti. Justa e merecida homenagem. 2015, nasceu a Flores da Acácia, de Nepomuceno, funciona ainda na cidade de Lavras, mas no futuro espera-se que vai voltar a passar a funcionar em Nepomuceno, que é a sua sede.
Em 2015, fundada a loja Cavaleiro de Aço do Sul de Minas, a loja dos motociclistas, uma loja fundada em Varginha, mas suas reuniões são itinerantes. Cada reunião acontece em um Oriente, por todo o sul de Minas Gerais. É uma loja que divulga desta maneira muito o rito brasileiro, porque está sempre em Oriente diferente. Eles não gostam de ser chamado de motoqueiro. Se chamar de motoqueiro, tem briga. Motociclista. 2018, nasce a nossa caçulinha no sul de Minas. Fraternidade Ijaciense, Oriente de Ijaci. Funciona ainda no Oriente de Lavras, mas os irmãos já fazem movimento para ter a sua sede, a sua loja na cidade de Ijaci. Este é o nosso venerável mestre Cleiton Lima, da loja Fraternidade União Oriente de Três Pontas, fundada em 2005. A primeira loja do rito brasileiro, fundada no sul de Minas, que está ativa e funcionando muito bem. Fundada inicialmente no Oriente de Varginha, se transferiu para Três Pontas, já compramos um lote, está sendo pago a prestação, e no futuro próximo iniciaremos as obras desta maravilhosa loja. Foto dos irmãos desta loja Fraternidade União, do que apenas 2, 3 fotos em cada uma delas, onde nós, além de aprender e compartilhar, confraternizar, nós estamos promovendo e fazendo o rito brasileiro crescer em nossa região. Mais uma foto desta loja. Nosso soberano irmão Ney já teve nesta loja presencialmente. Uma curiosidade, meus irmãos, esta loja, realizamos há cerca de 2 anos uma reunião a céu aberto, no sítio de um irmão muito protegido, e foi uma reunião maravilhosa que realizamos ritualisticamente, uma reunião, a foto de todo mundo, e foi uma grande festa, foi maravilhoso. Isso marcou muito a história desta loja Fraternidade União, Oriente de Três Pontas. Loja Fraternidade Vargiense, Oriente de Varginha, fundada em 2003 no rito escocês e em 2007 passou a praticar o rito brasileiro. Quando fundamos a Fraternidade Vargiense, nós até tentamos fundá-la já no rito brasileiro, mas a maioria dos irmãos praticando o rito escocês antigo e aceito ficaram preocupados de enfrentar um rito novo e a maioria acabou vencendo e fundamos no rito escocês, mas anos depois, o encantamento dos irmãos desta loja, pelo trabalho realizado pela Fraternidade União, a levou também para o rito brasileiro. Algumas fotos dos irmãos após as reuniões, uma loja que está muito bem também. Nosso soberano irmão Ney já esteve presente por algumas vezes em reuniões desta loja. Loja Livres Pensadores Oriente de Alfenas. Ela foi fundada em 83, no rito escocês. Em 2009, passou a praticar o rito brasileiro. E em 2014, ao nome de Cavaleiro da Paz para Livres Pensadores. Esta loja é a loja do saudoso irmão João Salgado, que foi um dos seus fundadores. Algumas fotos dos irmãos da loja Livres Pensadores, inclusive com a presença do irmão Ney Inocêncio, com a sua comitiva, que esteve nela também algumas vezes, depois de iniciar a prática do rito brasileiro. Loja Antônio de Pádua Moretti, Pouso Alegre, nosso venerável mestre,
Marco Antônio do Nascimento, fundada em 21/7/2010, foi fundada com o nome de Fraternidade Acadêmica, mas aquilo que mencionei, resolveram alterar o nome para Antônio de Pádua Moretti, um grande maçom do sul de Minas. Justa homenagem ao nosso querido irmão Moretti, da forma que era conhecido em todo o Brasil. Algumas fotos das reuniões ordinárias, reuniões magnas, né? Uma loja também consolidada, funciona muito bem também. Loja Flores da Cássia, Nepomuceno, Venerável Mestre, Jarbas Novaes do Baixo, fundada em 2015, no Oriente de Nepomuceno, mas funciona ainda no Oriente de Lavras. Algumas fotos desta loja, mais algumas. Loja Cavaleiro de Aço do Sul de Minas, fundada no Oriente de Varginha, em 2015. Venerável Mestre José Augusto, conhecido como Guto. É a loja dos motociclistas. Até no estandarte tem os motociclistas ali, ó. É uma loja muito divertida, porque além de praticar corretamente a ritualística e o rito e a maçonaria, eles viajam por todos os cantos do sul de Minas e encantam por onde passam, porque o rito ele é bastante diferente na prática dos demais ritos. Eu pratico 4 ritos e eu sei das grandes diferenças que tem. E o rito brasileiro, quando chega numa cidade que os irmãos nunca viram, ficam encantados com a ritualística, com a entrada das sessões cantando o hino, saindo cantando o hino, a forma de abertura e fechamento da loja. É uma loja grande divulgadora do rito brasileiro por andar por todo o sul de Minas. Também algumas fotos em homenagem aos irmãos que dela fazem parte. E a nossa caçulinha, loja do rito brasileiro, Fraternidade Jaciense, Oriente de Jaci, funciona ainda no Oriente de Lavras. Nosso venerável mestre, Alessandro da Silva, fundado em 2018. Algumas fotos do funcionamento dessa loja em Varginha, sessões magnas. Já tivemos a oportunidade de receber também o nosso soberano irmão Ney Inocêncio, nos trabalhos da loja Fraternidade Jaciense. Agora, meus irmãos, em homenagem à loja Fraternidade Vargiense, foi a loja no sul de Minas que construiu o seu primeiro templo do rito brasileiro, sul de Minas Gerais. É um templo pequeno em relação aos que existem por aí, de 50 metros quadrados, mas nos atende plenamente. Uma curiosidade, muito antes de terminar o templo, nós já reunimos, veja bem, sem o escuro, a luz de velas. Fizemos algumas reuniões exatamente para estimular os irmãos a trabalhar para terminar o templo. Totalmente à luz de vela. Uma das reuniões foi no piso com terra ainda, as outras foi com cimento e paredes sem reboco. E foram reuniões maravilhosas, inesquecíveis, motivadoras, para que chegássemos à conclusão das obras. Hoje, já concluído, o altar do Venerável Mestre, por ser pequeno, tudo foi feito de tamanho menor. Já estamos reunindo, inclusive na era da pandemia, com máscara, protetor facial, no novo templo,
faltando ainda algumas coisas. Por exemplo, não temos as bandeiras, não temos a bandeira nacional, não temos a bandeira do GOB-MG, e está faltando alguns detalhes ainda, mas já estamos funcionando do novo tempo. Orgulho e felicidade de todos nós, porque sou membro dessas lojas praticamente todas. E eu vejo o orgulho e a felicidade dos irmãos de funcionar na casa própria. Parabéns, irmãos da Fraternidade Vargiense, por essa conquista. Não foi fácil. Quase 5 anos para concluir, mas já temos no sul de Minas o primeiro templo do rito brasileiro, construído de acordo com o rito brasileiro. Uma planta baixa, um rascunho, o acesso funciona no porão, no segundo andar temos outras atividades, salão de festa, banheiro, etc. Desce o acesso, temos lá a sala do espaço perdido, bastante ampla, o átrio, temos o templo, o oriente, o ocidente. Funciona normalmente com 40 lugares, podendo chegar a 50. Estamos funcionando com uma quantidade menor por causa do distanciamento, mas em situação normal, 40 lugares, e podendo chegar a 50 se apertar um bocadinho. Nós não podemos também deixar de registrar nossa gratidão a estes irmãos dos graus superiores do rito brasileiro, sul de Minas, que muito fizeram, fazem e continuarão fazendo pelo nosso rito, em Varginha e região. Nosso grande líder, soberano irmão Ney Inocêncio dos Santos, grande primaz do Supremo Conclave do Brasil. Uma foto um pouco mais recente, o nosso sereníssimo irmão Juliano Coelho Braga, grande regente do Supremo Conclave do Brasil, seu braço direito do soberano, o irmão que, muito bem, com maestria, conduz a administração do Supremo Conclave e participa com o nosso soberano Ney por todo o Brasil dos eventos. Temos uma gratidão muito grande também a esse querido irmão Juliano, nosso sapientíssimo irmão César Dourado, presidente do Superior Conselho de Cultura do Supremo Conclave do Brasil, irmão que já visitou o sul de Minas, junto com o soberano muitas vezes. E é exemplo do Juliano, faz muitas palestras virtual. É o irmão que nos ajudou muito também e ajuda a nossa maçonaria sul-mineira. Eu, como atual delegado do sul de Minas, estou aqui apoiando e ajudando esses irmãos. E o nosso eminente irmão Luiz Roberto Laurido Dia, presidente dos Graus Filosóficos do sul de Minas. Esse irmão é médico famoso no sul de Minas, um dos maiores estudiosos da maçonaria e de muitas outras coisas. Um grande maçom, um grande irmão. Foi fundador da loja Fraternidade União, Oriente Três Pontas. E hoje, aliás, já há muitos anos, é o nosso presidente da grande oficina integrada de graus superiores do sul de Minas. Instalação em posse da grande oficina integrada dos graus superiores do sul de Minas. Aconteceu em 2006 e funciona em Varginha, o grau 4 ao 32. Esse é o nosso estandarte. A primeira reunião dos graus filosóficos em 2006. Foi muito interessante. Pelas vestes dalmática, os irmãos ficaram curiosos por essa veste que não conhecíamos. Instalação e posse da 6ª Delegacia Litúrgica do Sul de Minas. Aconteceu pelo ato 3448 de 2008 e a instalação em 31/7 de 2008, 63 dias depois. Curioso que nós estávamos na Convenção do Rito Brasileiro de Ilhéus, Bahia. O soberano chegou próximo de mim
no encerramento e me disse: Freitas, você arruma um novo presidente dos corpos filosóficos no sul de Minas, porque a partir de hoje você será o delegado litúrgico do rito brasileiro. Você tem 2 meses para isso, e nós tivemos que fazer para atender o nosso soberano. Ele esteve na instalação, o irmão Júlio, essa foi a sessão de instalação, nosso irmão Dourado, lendo o ato, assinatura do ato, quando eu subi o compromisso da delegacia, foto com o nosso soberano, troca de mimos entre o soberano e o saudoso irmão João Salgado, grão-mestre honorário do GOB-MG, foto do delegado com o atual presidente da Grande Oficina Integrada, Luiz Roberto Laurindo Dias, e do nosso irmão Júlio, irmão que nos deu um apoio fantástico durante todo esse tempo. E até hoje, sempre que preciso, recorro a este irmão. O fotão, como diz o nosso soberano, com a presença de todos que participaram daquele evento, muitos irmãos, queridos irmãos, não só de Varginha, mas da região. Gratidão a esses irmãos dos graus 4 ao 33. Reuniões, colações de grau, de 2008 a 2021. Mostrar algumas fotos. Cada foto dessa é uma reunião, colocamos 2 na mesma imagem. No término de cada grau, fazemos o nosso fotão para registro e as reuniões são realizadas conforme ritual e no final de cada reunião fazemos a comunicação dos graus quando tem, instruções, debates, enfim, reunião de estudo também. Isso em todas as reuniões que realizamos dos graus filosóficos. Foi um dia marcante na nossa vida, foi esse seminário dos graus 4 ao 14, onde cada irmão preparou uma palestra de 10 a 20 minutos, falando sobre um tema. São esses os temas que durante uma manhã estudamos o nosso rito brasileiro. Mestre da discrição, da lealdade, da franqueza, da verdade, da coragem, da justiça, da retidão, da tolerância, da prudência, da temperança, da probidade, da perseverança, que são os graus 4 ao 14. Para aqueles que já possuem ou possuíam o grau, era recordação, revisão. Para aqueles que não possuíam o grau, era oportunidade de conhecer o que viria pela frente. Mais algumas fotos de reuniões neste período, onde estudamos muito, confraternizamos muito, debatemos muito, dos graus 4 ao 32. Foram anos inesquecíveis, onde colamos muitas vezes todos os graus, do 4 ao 32, em Varginha, sul de Minas Gerais. Essa foto já na era da pandemia, onde realizamos algumas reuniões, cumprindo toda a exigência dos protocolos, máscara, protetor facial, álcool gel e assim por diante. Algumas poucas reuniões realizadas neste período. E aí, meus irmãos, soberano, irmão Ney, já temos
10 candidatos para iniciar no grau 4 destas lojas, cujo estandarte estão demonstrado. Muito em breve, esses irmãos estarão também iniciando a caminhada dos graus filosóficos do rito brasileiro. Grau 33 em Varginha, no dia 27/4/2011, tivemos o reconhecimento de diversos irmãos em Varginha. O nosso soberano não pôde vir por outros compromissos também importantes, passou um ato e o delegado fez em seu nome. São estes os irmãos que participaram desta reunião. Aqueles sentados em forma de V são os que foram recepcionados. São esses irmãos, estes 7 irmãos. Também, em 2015, recebemos o soberano em Varginha, com toda a sua comitiva, para recepção de alguns irmãos e investidura de outros no grau 33. Juntamente com ele, vieram diversos delegados, alguns irmãos do Supremo Conclave, da Magna Reitoria. Foram trabalhos maravilhosos. Marcou muito este momento na cidade de Varginha. E aí o fotão, como diz o nosso soberano, muitos irmãos participaram. Este, juntamente com o soberano, são os 7 irmãos que naquela data, 2015, foram ou investidos, que é iniciado, ou recepcionados no rito brasileiro. Mais algumas fotos deste evento. E aqui uma curiosidade. Participaram Demolês, Filhas de Jó, e este casal, nosso irmão Eduardo Lincoln Zanin, com a sua esposa, ele sempre, durante muitos anos, cuidou do capítulo das Filhas de Jó, juntamente com a cunhada. Hoje, ele é o atual venerável de minha loja mãe, União e Humanidade, a quem devemos muita gratidão. E ele também foi recepcionado, investido, aliás, nesta data. E o nosso soberano tem uma prática muito interessante, que é admirado por muitos. Toda investidura ou recepção no grau 33, no momento de colocar os paramentos, receber os materiais, diploma, a reunião é encerrada, é suspensa, entra os familiares no templo e todos os irmãos são paramentados pelos familiares. Momentos de muito choro de emoção, de alegria, de abraço, de felicidade. E esse dia não foi diferente. Muita festa. E o fotão, com todos os irmãos, todos familiares. Foi um dia inesquecível. A nossa gratidão ao Supremo Arquiteto do Universo por tudo. Aos irmãos do Supremo Conclave do Brasil, na pessoa do soberano irmão Ney. Aos irmãos do Grande Oriente do Brasil, na pessoa do soberano irmão Múcio. Aos irmãos do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, na pessoa do irmão Clécio. Aos irmãos da 6ª Delegacia Litúrgica do Sul de Minas, que muito fizeram e fazem pelo nosso rito brasileiro. Os irmãos das lojas simbólicas do rito brasileiro, que são heróis, obreiros dedicados, entusiasmados, que fazem o rito brasileiro crescer com sabedoria. Aos irmãos aprendizes, companheiros e mestres.
esses irmãos ficam curiosos, querendo saber como são os graus superiores, os altos graus. Então, são irmãos que ficam motivados desde a iniciação para chegar aos graus filosóficos. Então, meus irmãos, a nossa gratidão a estes irmãos, representando cada um em sua área, no seu oriente, por tudo que fizeram por nós. Nossa gratidão a essas lojas, cujas fotos estão sendo demonstradas, pela parceria e trabalho junto durante este período no sul de Minas. Nos corpos filosóficos, nossa gratidão a estes valorosos irmãos, representando todos os irmãos de seus orientes e de suas áreas, pelo trabalho que têm apoiado e realizado para o sul de Minas. Algumas fotos de alguns irmãos, de algumas reuniões que realizamos neste período, as nossas homenagens, meus queridos irmãos. Soberano, irmão Ney Inocêncio dos Santos, grande primaz do Supremo Conclave do Brasil, do rito brasileiro, nosso grande líder. É o próprio rito brasileiro, é a imagem, é a marca e é o rito brasileiro. No Brasil, este irmão, ele faz de tudo para atender e chegar em todos os cantos e recantos do Brasil, onde existe uma loja ou um corpo filosófico. A pé, charrete, de lancha, caminhão, trem, Maria Fumaça, ônibus, balão, avião. E alguns irmãos dizem que pelo tempo que ele dedica ao rito brasileiro, certamente, se fosse preciso, com certeza, ele embarcaria também no 14 bis para chegar a um irmão, para chegar a uma loja, para chegar a um corpo filosófico. É um herói que nós admiramos muito. Viva o soberano irmão Ney Inocêncio dos Santos. Viva o rito brasileiro. Viva o grande Oriente do Brasil. Viva! 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 Apresentação. Viva! Belíssima apresentação, meu irmão. Gratidão, 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 soberano irmão Ney Inocêncio dos Santos. Obrigado, meus queridos irmãos. Obrigado pela excelente apresentação. Muito agradecido mesmo. O rito brasileiro se orgulha de você. Vamos passar agora para o nosso irmão Otacílio Batista de Almeida Filho, eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, na Paraíba. Eminente irmão, tens a palavra. Soberano, grande primaz irmão Ney, em nome de quem cumprimento todas as autoridades dos graus filosóficos presentes, soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, em nome de quem cumprimento todas as autoridades do simbolismo presentes. A tecnologia nos ajuda bastante, mas infelizmente tem os imprevistos. E eu tinha preparado no PowerPoint toda a minha apresentação e infelizmente, né, agora, na hora de exibir, não conseguiria abrir o arquivo. Mas enquanto os irmãos estavam falando, eu fui aqui catando algumas imagens e jogando aqui no PowerPoint dentro da minha máquina para
pelo menos, né, tentar ilustrar aqui algumas passagens, né, históricas que nós vivemos nesses 23 anos de rito brasileiro na Paraíba e nas adjacências, compreendendo os estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, onde estive delegado litúrgico dos estados da Paraíba e de Pernambuco simultaneamente, por ordem do nosso líder maior, soberano grande primaz, irmão Ney Inocêncio dos Santos. Nós o fizemos com muita alegria, com muita garra, com muito esmero, em benefício da maçonaria e, particularmente, em benefício do rito brasileiro. A história, meus irmãos, eu espero, meu irmão João Dias, quero parabenizá-lo pela organização, né, dessas palestras, mas eu espero voltar, né, depois aqui para fazer a apresentação como realmente eu havia planejado, né, com uma exibição com PowerPoint. Mas eu vou abrir aqui, né, algumas fotos que selecionei para, à medida que a gente for colocando, a gente mostrar aí, né, para os irmãos alguns momentos, né, dessa narrativa histórica que eu vou tentar aqui fazer para os irmãos, puxando pela memória, né, porque tudo que eu tinha escrito e apontado, né, na verdade, perdemos, mas nós vamos tentar fazer isso aqui, puxando pela memória. Então, essa foto, né, é justamente o início da história do rito brasileiro na Paraíba. Isso é 20 de agosto de 1998, quando esses irmãos, né, tem aí o irmão de barba branca, cavanhaque branco, ex-grão-mestre do Grande Oriente da Paraíba, já falecido, iniciado no Grande Oriente do Brasil, no Oriente do Rio Grande do Norte, na loja Revolução Terceira, e fazíamos parte de uma loja da Comab e fundamos a loja Obreiro da Justiça, fora de Potências, ficamos descobertos em alguns meses, né, em função de alguns entraves burocráticos que houveram, mas depois nos aportamos aí nesse prédio, em Campina Grande, no terceiro andar, cedido pelo irmão Álvaro, esse mais alto, sem barba, que está aí à esquerda, né, e a gente passou a funcionar lá. Então, o nome Obreiro da Justiça é obra desse magrinho que está à direita aí sentado, na época juiz de direito aqui na comarca de Campina Grande, e hoje desembargador, né, do Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, aí fundamos a loja Obreiro da Justiça, primaz do rito brasileiro, sobre a égide do Grande Oriente do Brasil, no estado da Paraíba, onde começa toda essa história de 23 anos, né, do rito brasileiro aqui no estado da Paraíba. Então, aí foi 10 de abril de 1999, foi o dia que foi regularizado a loja Obreiro da Justiça. E aí começou toda uma história, né, com o rito brasileiro. Então, o timbre da loja nós criamos, e o estandarte, com todo descritivo, e isso está registrado no Grande Oriente do Brasil, que foi aonde nós nos aportamos, ficamos jurisdicionados ao Grande Oriente do Brasil Paraíba e federado ao Grande Oriente do Brasil. Então,
meus irmãos, daí, da loja, surgiram mais algumas outras lojas no estado da Paraíba. Então, no ano de 2000, nós suerguemos uma loja no Alto Sertão da Paraíba, por obra do então eminente grão-mestre, que estava substituindo o grão-mestre irmão Aderaldo, que estava concorrendo ao cargo, teve que desincompatibilizar, então nós fomos recebidos no Grande Oriente do Brasil Paraíba pelo irmão Vicente de Alves da Silva, né, que mais brevemente vocês vão ver se seria homenageado com o nome de um dos capítulos nossos aqui no estado da Paraíba. Então, nessa caminhada, né, fundamos aí aproximadamente 8 lojas. Então, a loja Caridade Segredo, no Oriente de Condado, no meio do Sertão da Paraíba, depois uma loja que era do Rito Escocês, né, e a gente deu alma, deu vida à loja com o Rito Brasileiro. Depois, uma loja também do Rito Escocês, em João Pessoa, a loja Arlindo Corrêa, né, trouxemos para funcionar no Rito Brasileiro. Depois veio uma loja Acácia, do Cariri, que funcionava na cidade de Monteiro, depois deslocou-se para o Seridó, na cidade de Juazeirinho, e finalmente terminou em Patos, chamada Terra das Espinharas. E lá ela mudou de nome de Rito, e passou a ser a Acácia das Espinharas, que é uma loja hoje, né, que funciona muito bem no médio sertão da Paraíba, e tem dado suporte, né, para o Rito Brasileiro, tanto nos graus simbólicos como nos filosóficos, no estado da Paraíba. Então, depois veio a loja Tabajara, que é regresso da Comab, depois a loja Obreiro da Paz, no sertão, Alto Sertão da Paraíba. Finalmente fundamos mais 2 lojas, do Rito Brasileiro, do Alto Sertão, uma na cidade do Iraúna, na cidade de Marisópolis, né, que deu base para alguns corpos filosóficos lá no Alto Sertão, né, e também, né, no vizinho estado do Rio Grande do Norte, loja estado vizinho, que a gente sempre estava fazendo intercâmbio, né, Paraíba, Rio Grande do Norte e posteriormente com Pernambuco. Então, esse estandarte tem uma característica da cidade de Campina Grande, que é o índio, o algodoeiro, né, e o tropeiro, que foram que deu origem, né, deram origem à cidade de Campina Grande, a famosa Rainha da Borborema, a capital mundial do forró, conhecida, né, está no calendário mundial aí, né, do estilo, né. Então, meus irmãos, esse trabalho, né, no estado da Paraíba, nosso, com fundação de 8 lojas, hoje nós temos 6, porque uma teve as colunas abatidas, né, suspensa por um grão-mestre anterior, e uma outra, a Arlindo Corrêa, voltou para o Rito Escocês. Então, nós temos aí na Paraíba, nos graus simbólicos, 6 lojas, né, e temos desempenhado um trabalho com todo o apoio do nosso soberano grão-mestre, nosso irmão Múcio, né, e temos, na medida do possível, hoje, né, grão-mestre do estado da Paraíba, fazer o melhor para todos os ritos, porque, na verdade, nós, né, como grão-mestre, temos que tratar igualmente todos os ritos, e assim nós fazemos, porque no patamar maior está a maçonaria. A gente sabe, nessa trajetória, as dificuldades que nós encontramos. O Ney, né, nos acompanhou muito de perto nesse histórico de fundações de loja no estado da Paraíba, e ele sabe das dificuldades que nós encontramos. Além das dificuldades naturais, existem, né, os óbices do novo, de um rito que, onde chega, né, é um instrumento de paz, de harmonia e de concórdia.
sempre buscando o seu lugar ao sol, sem, na verdade, tirar espaço de quem quer que seja, né? Não é essa a finalidade do rito. A finalidade é realmente construir pontes, fazer amizades, construir conhecimentos, enaltecer e engrandecer os irmãos culturalmente. E isso é uma pregação do nosso soberano. Onde quer que nós estejamos, nós temos essa orientação e sempre buscar fazer o rito brasileiro de um instrumento de paz, de harmonia e de concórdia. De progressos, evidentemente, são irmãos educados, estudiosos, como diz nossos rituais, porém firmes. Essa é a grande característica dos irmãos praticantes do rito brasileiro. São os brasilistas, como eu chamo. Então, a partir da Loja Obreira da Justiça, nós tivemos, em 2010, no estado do Rio Grande do Norte, uma façanha, vamos dizer assim, do irmão, então grão-mestre, Luiz Gonzaga de Oliveira. Mas antes, estou aqui, a gente vai falar um pouco dos graus filosóficos na Paraíba. E aí está o grande início dos graus, da história dos graus filosóficos do rito brasileiro na Paraíba, com a presença do irmão Julinho, com a presença do nosso soberano, irmão Ney, com a presença do paraibano, campinense, membro também da Loja Obreira da Justiça, irmão fugiu aqui o nome do irmão, mas inclusive assessor do nosso soberano. E o irmão Dourado, que não aparece aí porque está, na verdade, batendo a foto. Então, os graus filosóficos do rito brasileiro começam aí em 2009, precisamente 2 de outubro de 2009, no oriente de João Pessoa, capital da Paraíba. E um mês depois, a gente vem a Campina Grande para fundar o capítulo José Altino da Rocha, que é justamente aquele irmão da barbichinha branca que nós tínhamos mostrado no início, que deu um grande contributo para todos nós e foi quem nos orientou para que a Loja Obreira da Justiça viesse para o Grande Oriente do Brasil, fosse a ser acolhida no Grande Oriente do Brasil. Então, aí é outra foto histórica da instalação do capítulo José Altino da Rocha ao Vale de Campina Grande. Isso em 2009. E em 2010, o irmão Ney volta à Paraíba. Então, quero ressaltar aqui esse jovem que está aqui, meu filho. Eu tive o prazer de, quando venerável, iniciar, elevar e exaltá-lo. Passei 2 mandatos e tenho essa façanha na minha vida, muito gratificante. Então, em 2010, nós fomos ao Alto Sertão da Paraíba fundar o capítulo Joaquim Oliveira da Silva, então, o 3º curso no estado da Paraíba, isso em 2010. E, paralelamente, lá no estado do Rio Grande do Norte, começava também as efervescências do rito brasileiro, e foi criado lá, foi no grão-mestrado do irmão Luiz Gonzaga de Oliveira, a Loja Primaz do Rito Brasileiro no estado do Rio Grande do Norte, e com certeza, oportunamente, o irmão Gonzaga deve vir aqui também, fazer um relato mais direto da história do rito brasileiro lá no estado do Rio Grande do Norte. Então, fundou-se a loja universitária, que acredito que é a primeira do Nordeste do rito brasileiro, Mário Vilar de Mello, que serviu de base para toda a formação
dos graus filosóficos do rito brasileiro no estado do Rio Grande do Norte. Então, nesse mesmo ano, né, de forma esplêndida, né, uma ação muito corajosa do eminente irmão Luiz Gonzaga, então, grão-mestre do GOB Rio Grande do Norte, né, foi fundado com auxílio do irmão Júlio, com o empenho do nosso soberano Ney, né, foram fundados o capítulo, o Kadosh e o Alto Colégio lá no estado do Rio Grande do Norte. Então, posteriormente, lá na cidade de Açu, em 2012, foi fundada uma outra loja universitária, né, que é a poeta Renato Caldas. Essa foi a segunda loja. E a terceira loja, fundada no Oriente de Parelhas. Né? Essa nós participamos diretamente em função da proximidade, né, geográfica com a Paraíba. Então, foi uma comitiva, né, do estado da Paraíba para o Rio Grande do Norte, para fazer a fundação da loja Templários do Seridó, na cidade de Parelhas. Mas a loja, né, sediada em Parelhas, mas está funcionando em Caicó, né, com a guarita da loja Trabalho e Fraternidade, que foi quem deu sustentação, né, para a loja Templário do Seridó. Então, no Rio Grande do Norte, né, 2010, tem toda essa história, né, que se estende a 2012, né, e está lá caminhando, como eu disse, né, o nosso irmão Gonzaga pode vir aqui para falar melhor a respeito. Em 2011, o Ney volta a Paraíba, né, para fazer a fundação do Conselho de Kadosh Filosófico, né, na cidade de Campina Grande. Em 2012, né, o Ney novamente, né, vem a Paraíba e a gente funda, no meio do sertão da Paraíba, o capítulo Vicente Alves da Silva, que foi o grão-mestre do GOB Paraíba que nos recebeu na época, e o Conselho de Kadosh Filosófico Morada do Sol. Então, ainda no ano de 2012, nós fomos a Pernambuco, fomos a Recife, né, com o nosso soberano. E tem um fato interessante, é que o deslocamento da minha cidade, Campina Grande, para Recife, a gente passa, né, numa cidade chamada Paulista, e o trânsito, quem conhece a região, é intenso, muito engarrafamento. Eu saí de Campina Grande, né, para encontrar o irmão Dourado, né, em Recife, para a gente fazer lá os primeiros contatos com os irmãos pernambucanos para a implantação dos graus filosóficos do rito brasileiro, porque lá já existia, né, loja, inclusive, cinquentenária do rito brasileiro, como, por exemplo, a loja Primaz do rito brasileiro no estado de Pernambuco, que é a Vigário Bartolomeu Fagundes, que foi a loja que deu suporte para, posteriormente, nós fundarmos o capítulo lá na cidade do Recife. Então, o fato interessante é que, quando eu entrei naquele engarrafamento, eram 6 horas, o soberano irmão Ney me liga. Diz: ó, Tarcílio, o irmão Dourado está no hotel. Estava no hotel em Boa Viagem, do outro lado do Templo da Fraternidade, lá no Recife. E está lá esperando você, e não chega ninguém, serão as 6 horas por aí. Ele: não, mas eu estou chegando e tal. Eu esperava que chegasse na hora. E foi o trânsito ficando intensificado, e foi engarrafando, e 6h30, né, eu nem ligo: ó, Tarcílio, o Dourado está lá, maluco, dizendo que não chega ninguém, e você não vai buscá-lo. Eu digo: não, nem, mas eu estou chegando. E deu 7 horas novamente, o Ney liga: ó, Tarcílio, não tem jeito, o Dourado está lá, tal, e não chega ninguém. Aí eu liguei para Recife, liguei para o então grão-mestre do GOB Pernambuco, o irmão Dauri, de saudosa memória, né, que Deus o tenha, mas eu quero aqui registrar o grande contributo que esse irmão deu
para o rito brasileiro, tanto nos graus simbólicos como nos graus filosóficos, na época, no tempo que nós passamos lá, como delegado litúrgico no estado de Pernambuco. Então, que fique registrado, né, a grande contribuição desse irmão para o rito brasileiro. Então, eu liguei para ele e disse, não, eu vou buscá-lo, vou buscar o dourado. Então, saiu lá, e nem liga, não, ó, tá assim, liga, ó, já liguei para os irmãos lá, não vou conseguir chegar, né, a tempo de buscá-lo, buscar o dourado no hotel, mas, né, a gente está contornado. O Dauri vai buscar o dourado lá no hotel. E aí, quando eu chego lá no palácio, né, ao Pernambuco, já 7h30, por aí, né, passa um pedaço e diz, não, os irmãos Dauri e outros lá foram buscar o dourado. E, de repente, chega o dourado e chega o Ney. Isso, né, são histórias pitorescas que é característica, né, do Ney. Então, uma bela surpresa para todos nós, né, com a presença do nosso soberano grande primaz lá no estado de Pernambuco, para dar aquele pontapé inicial nos graus filosóficos do rito brasileiro lá em Pernambuco. Então, nós criamos a logomarca, né, da delegacia da Paraíba, e de forma idêntica criamos a logomarca da delegacia de Pernambuco, né? É bom se frisar que nós começamos os trabalhos do grau filosófico do rito brasileiro na Paraíba em 2009 e trabalhei até 2011 sem cargo. Quero dizer para os irmãos que, na verdade, não precisa de cargo para você trabalhar. Então, todo esse trabalho de 2009 a 2011, né, e tem os motivos, e nem sabe, eu sei, mas vai ficar isso para um livro que está no prelo. 2023, vou lançá-lo nos 25 anos do rito brasileiro no estado da Paraíba e no Jubileu de Prata da Loja Obreiro da Justiça. Certo? Então, 2011, o Ney, né, me nomeou delegado litúrgico. Começamos a trabalhar no estado de Pernambuco em 2012 e o Ney me nomeou delegado litúrgico também lá em 2013. Então, essa também é uma foto histórica, né, do nosso soberano grande primaz, irmão Ney, o eminente irmão Dauri, né, de saudosa memória, o atesata da loja Vigário Bartolomeu Fagundes e o presidente da Assembleia. Né, e nesse momento, né, nós fizemos lá uma palestra, né, e marcamos o início da presença dos graus filosóficos do rito brasileiro no estado de Pernambuco. E foi um trabalho árduo, mas muito gratificante para mim e para todos os irmãos, com certeza, né, que fizeram esse trabalho no estado de Pernambuco. Então, para os irmãos terem conhecimento, o Grande Oriente do Brasil Paraíba, né, tem origem no Grande Oriente do Brasil Pernambuco. Nós somos filhos do Grande Oriente do Brasil de Pernambuco. Então, os graus filosóficos do rito brasileiro, né, se tornou filho dos graus filosóficos do rito brasileiro no estado da Paraíba. Fomos nós que levamos os graus filosóficos do rito brasileiro para o estado de Pernambuco. Então, a primeira sessão, nós fizemos uma caravana aqui na Paraíba e fomos com o capítulo Asa Branca, né, que foi o início de tudo, o início dos graus filosóficos no estado da Paraíba, né, e fomos até Recife. E lá fizemos a iniciação de 5 irmãos. E aí, nas idas e vindas, né, Pernambuco, Paraíba, fazíamos iniciação lá, fazíamos iniciação cá, e, finalmente, né, chegamos à fundação do capítulo, né, Luiz Soares de Lima, na cidade do Recife, né, foi exatamente no dia 2 de dezembro de 2017, né, quando o Grande Oriente de Pernambuco
completava os seus 90 anos de fundação. Então, nós temos aí, né, sentados à esquerda, o irmão Eduardo Menezes, né, uma grande aquisição do rito brasileiro, que hoje, né, é o delegado litúrgico do rito brasileiro no estado de Pernambuco. Uma grande aquisição, sem a menor sombra de dúvidas, né, para o rito brasileiro no estado de Pernambuco. O irmão Márcio Espédio, que era o presidente da PAEL de Pernambuco, o irmão Dauri, eu, aqui um pouco fora de peso, um pouco gordinho, o então grão-mestre do GOB Ceará, irmão Roberto, e o procurador-geral do estado de Pernambuco, nosso irmão Pedro. E aí, na retaguarda, os irmãos pernambucanos, os irmãos paraibanos, né, os irmãos do rito, dos graus filosóficos do rito adoniramita, em peso, prestigiando a fundação do capítulo Luiz Soares, onde começa toda a história dos graus filosóficos do rito brasileiro no estado de Pernambuco. Lá, quando a gente transita, lá pela Jaboatão dos Guararapes, tem uma faixa enorme, dizendo: aqui nasceu a pátria brasileira. E os irmãos pernambucanos, né, têm a ideia de fazer uma outra. Aqui nasceu a maçonaria brasileira. Aqui nasceu o rito brasileiro, porque verdadeiramente, né, que é a segunda loja do Grande Oriente do Brasil, Pernambuco, a José Firmo Xavier, que leva o nome, né, desse grande brasileiro, né, autor intelectual, digamos assim, da criação, né, do rito brasileiro em nossa pátria. Isso é histórico, isso é história, né, e evidentemente que o estado de Pernambuco, né, tem essa primazia, né, na questão do rito brasileiro, porque eu digo que a história, né, do rito brasileiro, dos seus graus filosóficos, se confunde com a história do GOB 50 anos depois da sua fundação, né, com 1768, a maçonaria do rito brasileiro no estado de Pernambuco. Né? E, evidentemente, com seu adormecimento e a volta, né, em 1923, né, com o Lauro Sodré. Né? Isso vem a enriquecer mais ainda a maçonaria brasileira, né, com o acatamento, a recepção, né, do rito brasileiro nas hostes do Grande Oriente do Brasil. E, em 1968, a reimplantação vitoriosa, né, do rito brasileiro com o irmão Álvaro Palmeira. Então, são fatos históricos, né, que realmente nos traz a lembrança, né, toda essa riqueza, toda essa potência, vamos dizer assim, que é, né, o rito brasileiro nos seus graus simbólicos e filosóficos em nossa pátria. Então, eu espero, meu irmão João Dias, né, ter uma outra oportunidade de fazer uma coisa mais sistematizada, né? Aqui estou fazendo verdadeiramente de improviso, porque, né, perdi o arquivo, não tive como abrir, e eu espero, né, aqui voltar. Isso foi em 2010, né, na cidade de Natal, a gente estando lá com o início, né, do rito brasileiro no estado do Rio Grande do Norte. Então, foi um ano fantástico, né, para o rito brasileiro, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, né, porque lá nasceram todos os corpos filosóficos que o rito brasileiro tem direito. O capítulo, o cadoche e o alto colégio, né, por obra e graça desse grão-mestre arrojado, que hoje é delegado litúrgico do rito brasileiro no estado do Rio Grande do Norte, o irmão Gonzaga. Então, esse
o irmão, né, a gente tem muita estima, porque verdadeiramente foi um herói, né, no estado do Rio Grande do Norte, com relação ao rito da vida. E aqui, né, uma das nossas últimas participações no estado de Pernambuco. Aí está o nosso irmão Vandenir, né, à direita, que é o grão-mestre adjunto. Meu abraço aqui, meus cumprimentos especial ao irmão Fernando, né, que está aqui presente, grão-mestre, não pôde estar, né, no dia lá em Carpina, Pernambuco, quando nós fundamos lá, né, a loja Leões do Norte, na cidade de Carpina, Pernambuco. E aí o irmão, esse guerreiro, né, que eu enalteço o trabalho dele no estado de Pernambuco, secretário de Orientação Ritualística adjunto para o Rito Brasileiro, o irmão Eduardo Menezes, que hoje é o delegado litúrgico. Então, meu muito obrigado ao irmão Vandenir, ao irmão Fernando pela acolhida e ao irmão Eduardo, né, que vai continuar esse trabalho fantástico que ele tem realizado no estado de Pernambuco com o rito brasileiro. Então, para os irmãos terem ideia, quando nós começamos esse trabalho em Pernambuco, apenas a loja Vigário Bartolomeu Fagundes funcionava. A loja José Firmo Xavier estava sonolenta, né, mas com a chegada firme do nosso irmão Eduardo, né, a loja voltou a funcionar, a loja Firmo Xavier. Depois, né, foi fundada a loja Leões do Norte, né, tá, essa foto que a gente está vendo aí, e já foi fundada agora, né, há cerca de 2, 3 meses, a loja União, a Caça Pesqueirense, né, lá na cidade de Pesqueira, né, no estado de Pernambuco. Então, parabéns ao irmão Vandenir, né, nosso poderoso grão-mestre adjunto de Pernambuco, parabéns ao eminente irmão Fernando, né, por esse trabalho realizado no estado de Pernambuco. Então, com essa história, nós chegamos, né, ao grão-mestrado do Grande Oriente do Brasil, Paraíba, em junho, 8 de junho, né, de 2019. Essa fundação da loja, né, Leões do Norte, lá em Carpina, né, eu já tinha, né, tomado posse. Então, está descompassado, porque, na verdade, eu fiz isso aqui de improviso para ilustrar, né, para não ficar somente a retórica, né? Então, com essa foto eu quero homenagear a todas as mulheres gobianas da nossa pátria. Aquelas que participam dos golpes filosóficos, na pessoa da nossa estimada, valente Iva, né, que é realmente uma representação da família gobiana, brasilista em nossa pátria. A nossa guerreira, Helena, e nesses 30 anos de maçonaria, tem dado o sustentáculo para mim e para toda a família. Nos dá tranquilidade para que a gente possa nos dedicar, fazer esse trabalho dentro das nossas limitações, evidentemente, para a ordem maçônica. E essa nossa lady, estimada, querida, Jussane Guimarães, né, que tem dado suporte firme para a maçonaria gobiana no simbolismo, ao lado desse irmão que revolucionou a maçonaria brasileira, o irmão grão-mestre geral do Gobi,
Múcio Bonifácio Guimarães. Então, nós temos na memória, até por ser dia do nosso aniversário, 29 de novembro de 2019, no Oriente de Aracaju, Sergipe, quando nós firmamos o Tratado de Reconhecimento, Aliança e Amizade com o Grande Oriente da Paraíba. E pelas mãos desse grande irmão, pacificador, ponderado, que dirige com todo esmero esse nosso Grande Oriente, espalhado aí por todo o Brasil, esses tratados de reconhecimento, aliança e amizade, que realmente trouxe de volta toda a alegria, toda a firmeza da maçonaria brasileira, né, pela união das 3 potências maçônicas regulares em nosso país. Então, fica aqui a nossa exaltação a essa ação, a esse trabalho magnífico desse casal, assim como o nosso soberano grande primaz e a dona Iva, né, faz nos graus filosóficos do Rio Brasileiro. Então, a gente se sente confortado, se sente seguro, né, por ver esses 2 casais, né, representando realmente a família maçônica gobiana nos graus filosóficos do Rio Brasileiro e no simbolismo de uma forma geral. Aqui na Paraíba, nós temos tentado, eu e a Helena, levar o melhor da gente para a família maçônica gobiana da Paraíba também, fazendo com que a alegria, a paz, a harmonia e a concórdia, aquilo que tem de essência maior no rito brasileiro, possa sempre reinar no nosso meio. Então, meus irmãos, um outro momento interessante, né, para a história do rito brasileiro, para a história nossa, é o primeira Convenção Internacional do Rito Brasileiro, é onde nós fomos lá participar, sempre a família, né, maçônica, representada pelas fraternas, também presentes, para festejar, celebrar, né, esse tão importante evento para nós brasilistas. Primeira Convenção Internacional do Rito Brasileiro e a 27ª Convenção Nacional do Rito Brasileiro, que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, e na cidade de Oeste, no Paraguai. Então, né, volto a frisar, né, a grande homenagem que é por mérito, é devida a essas mulheres, né, valentes, guerreiras, ladies, né, que representam a família maçônica, né, gobiana, tanto nos graus filosóficos do rito brasileiro quanto no simbolismo. Então, meus irmãos, para finalizar, né, tem uma outra parte interessante, curiosa. Eu me deparei com essa foto, acho lá pelos anos 2010, né, e reconhecia na foto 2 figuras. Uma porque a gente tinha amizade, estava perto, muito parecido, ainda, né, com os cabelos pretinhos, e com certeza todos nós aqui, olhando para essa foto, reconhecendo. O outro, o pequenininho que está aqui mais à esquerda, né, que era o Álvaro Palmeira. Né, e o Ney dizia que a maior felicidade do Palmeirinha era quando fazia foto ao lado do Argolo, né, que é esse menor do que ele que está à esquerda dele. Então, a felicidade era encontrar o Argolo, que era menor, mais baixo do que ele. Né, então, essa foto, né, eu mostrei para o irmão Dourado, lá pelos 2010, e digo, Dourado, a gente precisa identificar esses irmãos, que é a foto histórica, da primeira Convenção Nacional do Rito Brasileiro, em 1974. Então, eu tenho essa foto toda arriscada, eu fiz um roteiro, um script, eu fiz uma coisa bem organizada, mas infelizmente perdi, não tive como abrir, e eu peço, inclusive, ao irmão João Dias que me dê a oportunidade de mostrar aqui
numa outra live, né, que é bem interessante. Então, o Dourado foi escrevendo, né, foi riscando, escrevendo. Então, eu tenho essa toda riscada, ele pôs os números, e sempre, lógico, não tinha como ser de outra forma para descobrir todos os números, senão conversando com o Ney. Então, o Ney foi quem saiu identificando, e o Dourado lá, com muita paciência, foi colocando, né, os nomes, e hoje eu acho que essa foto circula, né, aí no nosso país, né, com toda legendada, que foi nós que legendamos. E eu espero ter a oportunidade, né, aqui de mostrar para os irmãos, né, que é um fato curioso para nós no Rito Brasileiro. Então, isso aqui foi a fundação do capítulo Joaquim Oliveira da Silva. Isso aqui foi em 2011, no Alto Sertão da Paraíba. Então, já falei para os irmãos. Está desordenado porque, né, na verdade, eu estou fazendo aqui de improviso. Isso aqui foi por oportunidade da fundação, do capítulo da Joaquim Oliveira da Silva, e lá na cidade de Souza, na Cercânia, tem o maior parque jurássico do mundo, né? E o mais importante, né, pelo número de pegadas que tem, de dinossauros, né, e pela diversidade de pisadas, de pegadas que tem. E, com certeza, com essa visita aí, né, o parque se tornou mais importante porque aumentaram as pegadas, né? Então, eu quero aqui finalizar agradecendo a oportunidade, né, que nós tivemos de, com os graus filosóficos de 2008 até hoje, poder fazer alguma coisa dentro das nossas limitações. E eu agradeço penhoradamente ao irmão Ney por ter nos oportunizado, né, esta tarefa, né, de dar um pouco da minha contribuição, juntamente com alguns outros irmãos norte-riograndenses, paraibanos, pernambucanos, e destacando aqui, né, a pessoa do delegado litúrgico do Estado da Paraíba, o nosso irmão Valdir Sarmento, companheiro de todas as horas. Desde o princípio dessa história do rito brasileiro, aqui pela região do Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, que ele está conosco nessa luta. Então, meu irmão Ney, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada para fazer um pouquinho em prol da maçonaria brasileira, particularmente do rito brasileiro. Então, hoje, nós estamos grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraíba, e estou grão-mestre dos 7 ritos adotados e praticados pelo Grande Oriente do Brasil. Mas todos os irmãos sabem da minha paixão, né, pelo rito brasileiro. Isso é inegável. E eu costumo dizer, né, que a medicina está toda para o bem da humanidade. Mas nós temos para também o bem da humanidade especialistas em cabeça, especialistas em coração, especialistas em braço, em joelho, em pé, né? Em ouvido, nariz, garganta, porque a eficácia se torna muito maior, né, quando você tem as especialidades. Então, parabéns para aqueles irmãos, né, que gostam, adoram, amam o rito escocês também, né, que tocam o rito escocês, rito de York, Choreira, o Adoniramita, né, todos merecem o nosso respeito. E nós iremos continuar nessa missão, nessa luta, para a obra e graça da maçonaria brasileira. Muito obrigado, meu irmão Ney, por tudo. Muito obrigado, meu soberano, grão-mestre, irmão Múcio Bonifácio, também pelo apoio que tem nos dado aqui à frente do Grande Oriente do Brasil, Paraíba. Então, fico grato a todos os irmãos. Muito obrigado a todos.
Desculpem pela emoção, mas é a alma e o coração de um brasilista. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu irmão eminente, meu eminente irmão Otacílio, suas palavras. O nosso irmão José Antônio de Freitas, nosso irmão Joselito. Então, vocês descreveram as dificuldades pelo que passaram na implantação, no desenvolvimento, na consolidação do rito brasileiro no território nacional, né? Muito agradecido, foi realmente emocionante. Meu irmão Juliano, por favor, tendes a palavra, meu irmão Juliano. Boa noite, meus irmãos, soberano irmão Ney, soberano irmão Múcio, meus eminentes grãos-mestres presentes. Quero parabenizar a belíssima palestra. Ela vem acrescentar bastante no nosso conhecimento, mas, mais do que isso, vem trazer motivação, vem trazer inspiração para todos os demais irmãos, com um histórico de irmãos tão valorosos que sempre trabalharam e trabalham até hoje pelo rito brasileiro. Parabéns e parabéns mais uma vez o grupo pela iniciativa. Uma boa noite a todos, uma excelente semana para todos nós. Um grande abraço. Obrigado, meu sereníssimo irmão, muito agradecido. Ao nosso irmão Ney Inocêncio, para que possa fazer aqui essa parte dessa finalização. Nesta oportunidade, agradecer a todos os irmãos que compareceram à nossa live hoje. Nós temos aqui presente na sala, no momento não está, mas já esteve o nosso soberano grão-mestre geral da Ordem, nosso irmão Múcio, os grão-mestres estaduais Otacílio, da Paraíba, Celestino, de Mato Grosso do Sul, e o adjunto do Mato Grosso do Sul, nosso irmão Davi. Temos os membros efetivos, Juliano Dourado, João Dias, Heitor Celestino, Ângelo Martins, José Teru e Uara Pereira, lá de Campos dos Goitacazes. E eu também, né, que eu sou efetivo. Nós temos os delegados aqui presentes, Petri de São Paulo, Freitas de Minas Gerais, Joselito da Bahia, Almedinha do Piauí, Robson do Distrito Federal, Eclair do Paraná, Sérgio do Rio de Janeiro, Edmilson das Alagoas, Ernesto Lecei, Rio Grande do Sul, Julinho, Minas Gerais, Paulo Augusto do Ceará, Zé Carlos Rocha Lima, da Bahia, Orisvaldo Barbosa, da Bahia, Valdir Sarmento, da Paraíba, Cláudio Manuel, Minas Gerais, e Adilson Almeida, de Santa Catarina. Quero agradecer a todos e desejar uma boa semana. Hein? Pô, os irmãos aqui ao meu lado estão forçando para mim participar, os irmãos, que ontem eu não queria falar isso não, porque vão me chamar de velho. Ontem eu completei 56 anos de iniciado na Ordem Maçônica. Eu fui iniciado dia 15 de maio de 1965. E eu teria iniciado novamente, gostei, estou gostando até hoje. Tá velho. Legal. Uma boa noite para todos, uma boa semana e até o próximo encontro, se Deus quiser.